Bom dia, pessoal que me assiste, né? Estamos mais uma vez, né? Trazendo uma mensagem, né? São 2h53 da madrugada, né? Do dia 15, 11 de 4, né? Agora eu lembro a tragédia lá na país, qual é o país? Uma boate, né? Que pegou fogo e o teto caiu. E pela contagem deles, 220 pessoas mortas. Quer dizer, está sujeito a superar quase a Boate Kiss, eu não sei exatamente quantos da Boate Kiss, né? Mas é para pensar, refletir, né? A, a questão da vida, né? A nossa passagem pela existência, né? Terrenal é um vapt-vupt, estamos numa outra dimensão, né? E depois, como é que fica, né? Essas pessoas que estão agora mortas, o que nós podemos dizer, né? Foram suas vidas interrompidas, né? Por um incêndio, sei lá, um fato, né? Terrível, mas então temos que meditar, né, pessoal? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa estrutura, a nossa base, né? Hoje, eu confesso, eu reluto até em fazer live. Eu penso assim, não, fazer uma live, duas lives, 3 lives por semana, né? É a minha ideia, o meu desejo, mas eu na cama, agora são praticamente 3 da madrugada, eu já umas 2 horas na cama, e me virando, e o sono não vem, e o pensamento refletindo coisas, e por fim, eu digo, não, eu acho que Deus quer mesmo que eu faça essa live, né? Porque os meus pensamentos, né? Todos eles se encaixando, e é o que eu vou trazer para as pessoas que vão me assistir agora, né? Eu vou né? Trazer essa mensagem. Bom, então, pessoal, assim, ó, né? Vocês já estavam acostumados, né? A minha pequena oração, às vezes eu falo meio assim para baixo e sai meio não bem nítido, né? O tradutor, eu tenho o computador, ele traduz o que eu falo e às vezes não consegue traduzir porque eu não expresso bem as palavras. Então vamos fazer a oração. Senhor amado, que estou na tua presença mais uma vez, peço a tua ajuda, a tua misericórdia, teu apoio, através do Espírito Santo, me ajuda, me orienta, me auxilie nessa mensagem, eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, né, já esfriando, né, o nosso solzinho aqui, né, mostrando já, né, os dias mais frios. Isso é bom, né? Para a saúde é bom, creio, né? Porque antes eu tomava tererê, agora o tererê já não desce, né? Sei lá no Paraguai se toma tererê o ano todo, né? Mas eu prefiro um matinho quente, né? E até para quebrar um pouco essa história de que pregação, né? Tomar um chimarrão, né? É bom descontrair um pouco, né? A mensagem tem coisas importantes aí, você vai perceber, né? Estamos, então, começando uma live, né? E
E eu quero fazer as pessoas entenderem um pouco a realidade do que acontece no mundo espiritual, né? O Satanás, né? O arqui-inimigo do homem, na verdade, né? Porque ele quis dar rasteira em Deus, né? E por fim, né? Ele se perdeu na jogada, né? E porque ele queria dar rasteira assim, deixar Deus sem saída, né? Tipo assim, fazer uma chantagem e tirar algo de Deus, mas não tirou nada. Ele foi banido, isolado, né? Tem pessoas que são astutas, eles maquinam, a mente deles é astuta, né? Mas a gente, com o tempo, a gente já começa a discernir, né? A tática, a maneira de agir, entendeu? Né? E aí acontece, no dia a dia a gente percebe pessoas, né? Uma certa astúcia, né? Eles, em outros tempos, mais rigorosos e radicais, e agora mais, né, comedidos e apertou o sapato, né? Mas vamos lá. Então, o que nós temos para dizer de Satanás, né? Satanás é um ser espiritual, um anjo de Deus, né? Um querubim, e era muito lindo, né? Segundo o que se escreve dele, ele era adornado, ele era bonito e era o regente do coral celestial, né? Ele tinha dons especiais na música, né? Enfim, ele era contemplado, admirado e subiu para a cabeça dele, né? Aquele, aquele momento ali de ser adorado, de ser... No início não era adorado, mas os anjos, né, começaram a ver nele um quase Deus, né? E ele tomou para si a glória que era de Deus, né? E quis fazer um reino paralelo, né? Tem gente que é astuta também, tem estratégias, né? E o roubo para eles não é bem roubo, é tipo uma oportunidade de se dar bem, né? Mas acabou que não funcionou, né? Não funcionou. Mas o que acontece, né? Hoje em dia, véspera, né? Não podemos dizer véspera, mas próximo, muito próximo do desfecho de toda a história da igreja começou lá no princípio, até com Abraão, podemos dizer, né? Que começou, né? Que Deus separou Abraão, Deus, Deus usou Abraão, né? Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, ele recebeu bênçãos do Senhor, porque ele passou por uma prova terrível, né, pessoal? Abraão passou por uma prova terrível, né? Sacrificar o filho dele, o único filho que ele tinha ganho através da promessa de Deus, né? Isaac. Então foi uma prova tremenda, né? E chegou ao ponto que Deus, né? Escolheu ele como, né? Um predecessor, inclusive, né? Próprio nascimento de Jesus, né? Porque a oferta dele, oferecer o filho dele, foi o que Deus fez depois. Né? A coisa é complicada, pessoal, né? E, e ele recebeu as promessas de Deus e são promessas eternas, né? Mas enfim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? O Satanás, ele continua astuto, né? Ele perdeu a oportunidade de desfrutar das coisas celestiais, do gozo eterno, né? Foi banido, né? Mas a astúcia dele continua. Ele continua astuto. E é justamente na astúcia dele que ele consegue
a regimentar pessoas e grupos e seguidores, né? E aí a gente para pensar, né? Mas, puxa vida, e o homem não é inteligente, né? Como é que nós embarcamos muitas vezes, né? Mas para pensar, vamos refletir, né? As seitas, por exemplo, né? A idolatria. Vamos pegar o exemplo da idolatria, né? A idolatria é uma coisa parecida, mas não é, entendeu? Por exemplo, a pessoa usa lá, né, o nome, por exemplo, temos agora, eu falei uma vez, e eu acho que o exemplo é bem concreto, é bom, né? Círio de Nazaré. Aí o cara, o incauto, o crente, meio crente, nem vou dizer, né? Mas a pessoa meio estúpida, né? Que temos multidões de gente, né, que se qualifica, né, nesses atributos. Pessoa estúpida. A pessoa estúpida é aquela pessoa que a mente é embotada, ele não reflete, ele não dá crédito à palavra de Deus também, né? É estúpido, né? Aí o, aí o diabo cria lá uma festa, um evento, e bota alguns elementos, né? E que se parece um pouco com culto, mas não é culto, né? Se parece com algo meio parecido, tem a ver com Jesus, mas não é Jesus. E tem, sabe, tem detalhes, tem coisas ali que são parecidas, mas não é, né? Nós, seres humanos, né? Nós temos essa ingenuidade. Às vezes não somos ingênuos, né? Normalmente, até falando, eu sou até ingênuo. Eu já caí em golpe no celular mesmo, né? Fui ingênuo, mas eu dei um pouquinho de brecha também, né? Mas por fim, eu pensei, eu não me conformei, ter perdido apenas o dinheiro, né? Mas foi um golpe na minha vida, na minha privacidade, na minha família. A minha mãe quase perdeu a vida. Ela sentiu, eu estava passando um problema, né? Ela percebeu, não contei nada, mas. E ela se abateu, ela sentiu, foi uma carga espiritual, mas ao mesmo tempo que doeu, me deu mais alicerce, me deu mais firmeza. Eu entender a maldade humana. O cara que dá o golpe, né? É usado, é um instrumento satânico, né? Ele na verdade nem sabe, né? O ponto o quanto ele é instrumento de Satanás. E aí eu comecei a clamar em oração e botei essa pessoa na presença de Deus, né? Eu sei que a vida dele foi uma tribulação total. E outra coisa aí, mais tarde eu descobri da onde tinha sido feito, né, uma ligação para mim, e eu descobri a cidade. Aí ficou mais fácil. O banco, enfim, mandei correspondência para o banco em 3, 4 dias, mandei para a delegacia, mandei para esse, para aquele, para não ficar abafado, entende? E eu creio que foi desarticulado esse grupo aí, né? Os detalhes não tem por que eu falar, né? Mas foi, foi sofrido, sim, né? Bom, então pessoas que se colocam nas mãos de Satanás pedem muitas vezes, né, sabedoria, mas não de Deus. Deus pode dar sabedoria para a pessoa desenvolver um site, criar um produto, divulgar na internet, ou vender produtos, ou comercializar coisas e legal, de forma legal.
Ele pode servir de bênção, inclusive, para outras pessoas, né? Mas, quando vê, ele escuta a voz do outro, né? Consegue dinheiro, faz isso, pá. E a astúcia de Satanás, né? Ele aplica e tem resultado, ele consegue dinheiro, mas é uma maldição na mão dele, aquele dinheiro é uma maldição, né? Que Deus tenha feito a obra nessa pessoa, quem sabe se arrependeu, buscou uma igreja, não sei. Mas, então, é isso aí, né? E esse detalhe, isso aí até nem pensar falar, mas vamos pensar de outra maneira, né? Vamos analisar, né? Quer dizer, o subentendido, né? O que é a palavra subentendido? É a pessoa, ela subentende alguma coisa por outra, né? Então, subentende alguma coisa, né? Então, esse termo, né? Dentro da dentro do falar, dentro do falar aí, os advogados, né? Dentro da esfera jurídica, o subentendido não existe, entendeu, pessoal? Não existe. Essa história de tu subentender alguma coisa por outra, não existe. Agora, o diabo, sim, Satanás usa. Ele faz a pessoa acreditar que está correto. A mente da pessoa está refletindo bem. Mas é algo subentendido. Não é nem de Jesus, né? É uma coisa assim, meio termo, sabe? Entendeu, pessoal? Então, observa o linguajar jurídico. A pessoa, o texto, uma palavra, ela tem que ser clara, precisa, exata, exata. Não pode ficar nada subentendido. Não pode ficar nada assim, mais ou menos. Eu entendi, mas não muito bem. Não existe. Né, pessoal? Eu tenho um farelinho aqui que também. Então a verdade é a seguinte: o linguajar jurídico, ele tem que ser claro, exato, preciso, contundente, sabe? Tem que ser sim, não, sim, não. Uma vez eu bati num carro, eu bati o carro e eu não tinha razão nenhuma. Eu cruzei na frente do carro, eu não vi o carro, cruzei na frente, ele veio e bateu em mim. E eu não tinha razão nenhuma para questionar, né? Eu tive que pagar um valor para ele recuperar o prejuízo, né? E o prejuízo dele foi grande. Então, o dia que eu fui lá no advogado, né? Era uma dupla que trabalhava junto, né? E por fim, esse advogado mais tarde veio trabalhar aqui onde eu moro também, no prédio, né? Mas eu fiquei até impressionado com a maneira como ele se expressava, né, nos termos ali, né? Lendo o contrato, né, que eu estava assinando, nós ia recompor o prejuízo dele, né, dando um valor X lá que no mercado ele ia conseguir comprar um carro naquelas condições do carro dele, né? E o carro dele foi pro lixo praticamente, né? Não tinha o que fazer. Amassou o motor ali, as estruturas, tudo, talvez algumas peças talvez ele recuperou, mas não tinha conserto. O meu carro, eu tive assim prejuízo até em reformar ele, porque se eu fosse pensar só em termos financeiros, não valia a pena também, né? Mas eu refleti, pensei, não, acabei que eu reformei, estamos usando o carrinho ainda, né? Então, os termos que o advogado usava, né? Sim, desculpe, era algo assim, para tirar qualquer dúvida, qualquer, né, resquício de dúvida, né? A maneira, o linguajar jurídico, né?
Não tem mais ou menos, né? É exato. E eu fiquei impressionado, tipo, esse cara, gostei, né? E por fim pagamos tudo, deu tudo certo. Mas, então, no mundo espiritual, né? O que diz no mundo espiritual? Não adorarás outros deuses, né? Não buscar se afastar da idolatria, né? Fugir da pornografia, fugir também do sexo ilícito. Tem várias e várias coisas que Deus fala, né? Mas o homem, né? E um pouquinho a ajudinha lá do intelectual, o Satanás, né? Ele perverteu, ele começou a trabalhar já há muito tempo. Então, as falsas religiões, as doutrinas falsas, né? Lá na Índia tem uns estátuas de Buda, tem não sei mais o que, tem mais não sei o que, e adoram não sei o que, uma vaca, ou não sei mais o que eles adoram, talvez um elefante, né? E tem deuses e cultos e mistura daqui, mistura dali, né? Eu tive lá um pouco de experiência que na época que eu morei em Porto Alegre, eu participei lá de um grupo, né, que era a macrobiótica, mas no fundo, influência nada, religião hinduísta, shintoísta, sei lá o quê, mais hinduísta mesmo, eu acho. Né? Então, não era um grupo religioso, adorar Deus, a Jesus, não. Se falava de Jesus, se falava de alimentação, se falava, né, buscar lá, de repente, né, o aperfeiçoamento da mente, né, e coisas desse tipo, assim, né, fazer a pessoa achar que está evoluindo, né? Entendeu, pessoal? Na verdade, evoluindo coisa nenhuma, né? Comendo lá isso pode comer, isso não pode, isso não pode, isso pode, né? Então, aí o linguajar, né, dentro do sistema religioso, né, completamente, sabe, adulterado, né? Não tem, né, conclusões, não tem palavras enfáticas, é tudo assim, uma coisa tênue, sabe, uma nebulosa. A pessoa acredita naquilo e tal, e nada de envolvimento, afirmar que adora Jesus, né, que entrega a sua vida para o Salvador Jesus, isso aí não falam, não. E por detrás está ele, o Satanás querendo ser adorado, né? E pior que ele consegue, né? Ele consegue. A pessoa passa, por exemplo, o fim de semana nas boates, as músicas das boates, músicas promíscuas, sujas, imundas, às vezes é oração mesmo. Hoje em dia, o Satanás, o submundo, as letras das músicas praticamente é um culto a Satanás. Né? Essa Madonna, o que ela fez, culto a Satanás. Ela veio ao Brasil para fazer um culto a Satanás. Né? E ela é consciente, a mente dela está bem certinha. Né? De repente o diabo dá os homens para ela já tem uma boa idade, né? E tem fartura, né? E filhos e coisa arada, né? É uma Jezabel atual aí, né? E astúcia, né? Astúcia. Né? E pessoas se aliando, se aliando. Cada vez nós vemos mais pessoas se aliando a essa prática, né? E a gente sabe vendo aí. E o que nós vamos fazer, né? Deus sabe o tempo de tudo, né? Vai chegar a hora que vai encerrar, né?
Por enquanto eu vejo Deus ainda, né, resgatando, arrancando, tirando, curando, libertando, abrindo os olhos. Mas vai chegar um momento que vai fechar a porta e acabou, né? Aí vão se desesperar, né? Porque se não é pela obediência da palavra, não tem, né? A gente cria de repente soluções mentalmente, assim, imagina coisas e pensa que Deus de repente pode até tirar proveito em alguma coisa, mas, né? Se tu olhar pela palavra, né? A pessoa não adorou a Deus, não aceitou a Cristo, não confessou seus pecados, não se reconheceu um pecador, e ela está bem, como ela está ótimo, tá. O pecado para ela é uma coisa natural, faz parte da vida dela, né? Aí como é que ela vai entrar no céu? Que é um lugar de adoração, onde o Espírito Santo está, onde os anjos do Senhor estão, onde Jesus vai estar. Jesus vai ser adorado de eternidade em eternidade, né? O Pai, que eu entendo, né, que o mistério ele vai se revelar mais a Jesus. Nós, humanos, como é que nós vamos se aproximar de Deus, né? Aquela apoteose de glória e poder. Nós, de repente, não suportamos. Então, isso aí vai ser só nós vamos saber, de repente, que naquele lugar lá está Deus, ele vai iluminar a cidade, ele vai iluminar o lugar, enfim, mas, né? A pessoa quando observa, por exemplo, os eletricistas, né? Esses que lidam nas alta tensão, né? Os aparatos que eles têm que usar para trabalhar, para lidar com a luz, com a alta tensão, né? E Deus é altíssima tensão, né? Entendeu, pessoal? Não dá para chegar perto, de repente, sabe? A pessoa ser fulminada ali pelo poder de Deus, né? E essa é a minha visão pessoal, né? Minha visão pessoal, né? Outros dizem, não, Jesus é Deus. Tenho lá minhas dúvidas, né? A Bíblia diz que Jesus é o Filho. Se ele tem poder, se ele equilibra a Deus, os três formam parte de um, não sei, eu creio assim também, mas dizer que é a mesma coisa, Jesus é uma coisa, Deus é outra. Jesus veio à Terra, desceu do céu, veio à Terra para cumprir o seu chamado. E cumpriu, né? Agora, né, tem uns que... Aí as falsas doutrinas que estão aí, né? Se batizar em nome de Jesus, porque não pode se batizar Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vão alterando, sabe? Tem religião que ensina isso, né? E outras ensinam outras coisas, e muda uma coisinha aqui, muda ali, pai. Tá certo, aí tá bom. Aí o diabo tá satisfeito, né? E de repente, quando vê, lá na frente, né? O cara tá bem tranquilão, tô tranquilo aqui, minha igreja, né? E vai saber lá no final como é que vai ser. Naquele dia, né? Olha, a tua igreja não é bem o que a Bíblia ensina, né? Não está de acordo. Uma possibilidade, pode ser. Na parte jurídica, por exemplo, se tu vai vender um carro, tu tem que dizer exatamente o carro, o estado do carro, se foi feita a vistoria do motor, o ano do carro, os documentos do carro, tudo tem que conferir. Tu não vai comprar uma coisa assim, sabe,
Mais ou menos eu acho que, né? E a parte jurídica é extremamente importante. Os critérios, né, usados na parte jurídica, os cristãos têm que entender uma palavra dúbia, né? Mais ou menos, parece que é e não é. Para lá, vamos ver, estudar, vamos verificar, né? As coisas, a eternidade é coisa séria, pessoal. Agora teve. Meu pai partiu, a minha mãe já está com uma certa idade, e a questão do inventário, né? E é papel para cá, é documento para lá, e não sei o que, papapá, entendeu? E faz parte, tem que fazer, tem que cumprir com tudo, né? Os bens como vão ser divididos, tudo tem que ser bem certinho, não pode dar margem à dúvida, entendeu? Essa coisa subentendido não existe. Você tá lá bonito, papapá, tem padroeiro, tem não sei mais o quê, e fica subentendido que tu tá adorando a Cristo, a Jesus, mas não tá adorando a Jesus. Oferecendo lá, né? Fazendo romaria e mandando uma cestinha lá com uns presentinhos, né? Isso é macumba, é umbanda, né? Não tem nada a ver com Jesus. Então, abre o olho, né, pessoal? De repente tu acredita que tá numa boa e quando vê tu tá bem, né? Vamos dizer, vulnerável, né? As acusações de Satanás, né? Satanás também tem vídeo. Ele vai botar lá perante, né, o teu julgamento, ó. Olha, ele estava ali, ele estava me adorando. Ele estava fazendo isso, ele estava me adorando. Tal dia ele estava assim, estava me adorando. E aí? É verdade ou não é verdade? Né? E tem mais um detalhe que eu vou tocar. E é um detalhe importante, né? Tem várias rádios, tem rádio, por exemplo, que é só enlatado americano, né? Depende de alguma. São músicas feitas para embotar a mente das pessoas. Essa é a verdade, né? Então, desde o ritmo, a batida, a letra da música, que geralmente nós não sabemos nada, é aquela. E tu fica ali, né, meu? Passa o dia todo, fica atônito de escutar isso aí, né? E aí quando eu tô assim, em casa, eu volto e meia, eu tô falando com Deus e, Senhor, faça a tua vontade, faça a tua obra, tá? E eu tinha sintonizado numa rádio dessas aí, né, que é o dia todo, né, os enlatados americanos, né, porque o americano também tem música boa, né, mas é umas músicas para prejudicar, inclusive, né. E aí eu disse assim, eu escutando essas músicas, e daí eu disse, Senhor, faça a tua obra. E daí aí eu escutei assim, no meu espírito, assim, eu não posso fazer. E aí meio que sabe, foi um baque, porque eu senti, puxa vida, então alguma coisa está errada comigo, né? Alguma coisa está errada comigo, alguma coisa, não estou bem. Qual é o problema? Qual é o mistério? E fiquei um tempo pensativo e tal. Daí quando eu percebi, pá, mas essa música aí não tá legal. E eu peguei, troquei de sinal, de sintonia ali, botei noutra rádio, tava dando uma música popular aí, gauchesca, música raiz, enfim, né? E aí eu entendi o mistério. A música, talvez, né, seja ousado demais eu falar dessa forma, né? Alguns não vão acreditar, mas tudo bem, cada um pode acreditar no que tu quiser, né? Mas eu entendi no meu espírito, né?
que a música que eu estava escutando impedia Deus de fazer qualquer coisa, né? Quando eu entendi assim, que me veio um pensamento, essa ideia, eu senti paz. O problema não estava comigo, estava na música. Então, pessoal, não vamos, né, desprezar as coisas pequenas, né? De repente, para ti é bom escutar uma música aí, um rockzinho e tal. E eu tenho música rock que são inspiradas, são boas. O Grupo ABBA, o Supertramp tem uma música que eu gosto muito. Existem várias músicas que eu gosto, né? Um tempo atrás eu tinha coleção de discos, tinha um Garrard, tinha um Gradiente, e quando me converti eu quebrei os discos tudo. Eu entrei naquela fase de, né, me policiar e foi bom, né? Não foi assim uma enormidade de, digamos, uns 20 discos ou mais eu tinha. E então a música, né? Ela por vezes ela impede Deus de falar, de trabalhar, né? Não pode fazer nada. Bloqueia o Espírito Santo. Então é uma experiência que eu tive e eu comparto com as pessoas, né? Agora, claro, se escutar uma música de vez em quando, pode escutar música o dia todo, mas saber a fonte, a origem, né? Pessoas credenciadas, pessoas dignas, né? Enfim, o talento musical é uma coisa muito preciosa, né? Agora, de repente, o cara pega e bota ali um fundo, uma bateria eletrônica, e bota mais o quê? Um cara lá, uma letra que não sei quem fez, que inspiração. É? Olha a situação dos Estados Unidos. Caos, confusão, pobreza, né? Diz que é um país rico, mas as cenas que a gente vê nas ruas né? E por quê? Absorvendo conhecimento que às vezes não é de Deus, né? Se afastando de Jesus, realmente, eu acho que é por aí, né? Mas isso aí, pessoal, né? Eu não vou voltar a repetir, mas o subentendido dessa palavra aí, vamos pensar bem, né? Não tem na Bíblia subentendido, olha, Jesus chegou em tal lugar e subentenda isso. Não existe. Ou aconteceu, foi tal hora, foi naquele momento, né? É tudo, a linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem enfática, né? Não dá margem a gente ficar, né, pensando coisas, né? Claro, é evidente que à medida que tu absorve mais conhecimento, leituras, né, que vai dar um entendimento melhor sobre o momento ali, né? Mas enfim, é isso aí, né, pessoal, tá? Perdoa se de repente hoje não estou tão inspirado, mas eu creio que a mensagem foi passada, né? E temos que estar atento, né? O que nós estamos praticando, o que nós estamos fazendo, né? Como é que está a nossa vida? Se de repente nós estamos cumprindo, né, com os mandamentos bíblicos ou estamos completamente afastados de Deus, né? Às vezes a pessoa pensa que é salvo, mas a maneira dela viver é completamente oposta a Deus, né? Porque ia lá na igreja e tal, escutava o cara lá, mas não adorava Jesus, não confessou a Jesus, não demonstrou Jesus na vida, em atitudes, em coisas práticas, não. Sempre assim, sabe? Querendo tirar o corpo fora. Não quero me comprometer, não quero me comprometer com Jesus. Jesus de repente vão me perseguir, vão isso, aquilo, eu não quero. E quando vê, chega o dia, né? Chega aquele momento que vai ser feito o inventário, né?
o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. E aí ele é considerado um estranho para Jesus, né? E daí ele vai dizer, não, mas eu ia na igreja, não, mas tu tem que me entender que eu estava querendo Jesus, mas a realidade não demonstra isso, não é, pessoal? Né? O subentendido não funciona, né? Ou era de Jesus ou não era, né? Vamos encerrar. Que o Espírito Santo te ajude, te dê sabedoria, te dê graça, que fale ao teu coração, que tu tome decisões prudentes, sábias, né? É isso aí que eu desejo, peço em nome de Jesus, que Deus te cubra com a sua mão poderosa e te oriente nesse mundo de confusão aí, né? De ardis, né? E o inimigo está aí, né? Sendo adorado, né? Por muitos, né? Vamos encerrar. Fique na paz do Senhor. Que Jesus seja entronizado na tua vida, né? Esse é o meu desejo, né? Fique na paz. Amém.